Opa, Olá, professor, tudo bem? tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô de Tá. fone, Ok, beleza. beleza? Então, antes de iniciar, explicar aqui o passo a passo para o pessoal de como que vai funcionar a nossa live hoje, tá bom? Tá certo. Tá bom. Deixa eu ver Então, aqui. pessoal, É, a minha imagem tá um pouco escura, é isso? Ou tá boa? não, tá ótimo. É que por enquanto Tá ainda bom. tá os comentários. Depois que eu explicar aqui, eu Ah, ok. vou bloquear os comentários, aí vai ficar só a imagem, tá bom? Entendi. Beleza. Então, pessoal, boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos à nossa live com o professor Sérgio e também o Luiz Antônio, né? Hoje a nossa live vai ter dois participantes. Como falei, o professor Sérgio vai fazer a abertura, aí depois nós vamos convidar o Luiz Antônio e depois o professor Sérgio retorna, né, em seguida e para aí, por final, a gente abre para as perguntas e o fechamento do professor, tá bom? Nessa live especificadamente, nós vamos bloquear os comentários, tá? Para que as perguntas fiquem para o final e assim o professor consiga se ver melhor na tela, tá ok? Foi um acordo que nós fizemos, né? Um consenso que nós entramos e nos organizamos para que essa live ocorresse dessa maneira, tá bom? Então, fiquem ligados aí na live e aquelas dúvidas que surgirem, pode anotar e fazerem elas no final. Aí, no final, ali no fechamento, eu vou abrir aqui os comentários para que vocês possam fazer as suas perguntas. Se não der tempo do professor responder as perguntas nessa live, muito possivelmente, eu vou encaminhar as perguntas ao professor e, assim que possível, ele dá um retorno para vocês. Tudo bem? Eu me chamo Roberto Andrade, sou doutorando aqui do programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. E os nossos convidados de hoje se chama Sérgio Torres Moraes, que é o nosso professor, e também o Luiz Antônio M. da Silva, né? O professor Sérgio é arquiteto e urbanista, com especialização em estudo e restauro de monumentos pela Universidade La Pienza, em Roma, Itália. Tem mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, com sanduíche em um ano na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e pós-doutorado no Departamento de Geografia de École Normale Supérieure, em Paris. É membro permanente do Screen City International Tourist Network, desculpem o meu inglês, desenvolvendo pesquisas sobre mobilidade demográfica e seus efeitos do território. O outro convidado se chama Luiz Antônio Medeiros da Silva, é arquiteto, mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem 30 anos de experiência na área de projetos e planejamento em assuntos de arquitetura, urbanismo e meio ambiente, desenvolvidos em diferentes posições na estrutura hierárquica de empresas públicas e privadas, nacionais, multinacionais e consórcios empresariais, atuando desde o cargo de projetista até a função de gerente de meio ambiente em grandes empreendimentos. Professor, de hora em diante, a palavra é toda sua. Tá bom, obrigado. Bom, eu queria começar agradecendo realmente o pessoal do POSAC, os discentes do POSAC, pela essa organização dessa live, essa oportunidade, né? Para mim é uma experiência nova, eu nunca fiz uma live assim, eu achei bem legal, né? E queria agradecer também a todos e a todas que estão assistindo a gente nesse brainstorming que eu vou fazer aqui, né? Que eu dei um título, Desterritorialização em Tempos de Crise, e ainda fiquei um pouco em dúvida se esse era o título mais adequado, mas eu acho que sim, é adequado, porque a desterritorialização permeia a, praticamente todos os estudos que a gente tem feito sobre questões territoriais e regionais. Né? Mas não é o objetivo dessa conversa explorar conceitualmente os termos de desterritorialização ou reterritorialização, mas é importante uma tentativa de entender as dinâmicas sociais no espaço. Então, eu não vou me aprofundar em conceitos fenomenológicos como fazem Deleuze e Guattari, mas eu acompanho bastante nessa exposição as discussões de Rogério Hasselbalch, né?
que é pesquisador da Universidade Federal Fluminense e um estudioso dessa questão da desterritorialização e dá ideias bastante boas para a gente poder discutir. Então, eu acho que eu vou começar lendo uma frase do Deleuze, né? Não há território sem vetor de saída, e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte. Né? Essa frase do Deleuze, e como a gente vai ver aqui ao longo dessa minha exposição, a gente procura afirmar o conceito de território sempre dentro de um aspecto dinâmico, né? Um movimento de construir, de transformar, de destruir, de abandonar, e entendendo também os agenciamentos, as intensidades e componentes, e buscando, como planejadores do território, modos de lidar com esses processos. Né? E esses processos eles são muito variados e são objetos de estudo durante a minha carreira acadêmica. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a remoção de população de áreas de risco, a relocação de comunidades por questões técnico-administrativas, cidades em encolhimento, né, populacional, impactos de desastres, de causas naturais ou tecnológicas, gentrificação, apropriação dos espaços pelo turismo, e poderia continuar com outros processos territoriais aí, que acontecem, socioterritoriais, que, de um modo geral, né, todos eles são reflexos de crises geradas pelo desequilíbrio na relação entre o homem e a natureza, numa estrutura socioeconômica que é gerida pelo capital. E já existe, por exemplo, né, consenso que essa atual crise sanitária que a gente está vivendo aqui, da pandemia, ela está diretamente relacionada com uma relação predatória do homem, né, que a sociedade capitalista contemporânea tem tido com a natureza. Ou seja, o colapso do ecossistemas ou a expansão da cidade sem um planejamento ambiental ecológico adequado, né, ela leva animais potencialmente portadores de doenças transmissíveis a se estabelecerem perto da habitação humana. Então, a gente tem que entender um pouquinho, né, essa relação homem-natureza para poder falar também de desterritorialização. E eu acho que, num primeiro momento, é importante também a gente falar um pouco do conceito, ou dos conceitos de território, né, até para a gente indicar um pouquinho o rumo dessa conversa. Né? Então, no conceito clássico, né, o território é considerado o espaço de dominação política. Né? Mas a gente pode ampliar esse entendimento a partir de dimensões econômicas, como exclusão territorial, globalização ou cultural, ou política, como a migração ou o fim das fronteiras, como acontece na comunidade europeia. Né? E eu acho também que vale a pena, em termos de conceituação de território, a gente citar o Milton Santos, que hoje estaria completando 94 anos, então é uma homenagem ao Milton Santos, né? E território é um sistema de objetos e um sistema de ações. Ou seja, um sistema. E sistema implica em entender relações, entender feedbacks, entender colaborações, entender estruturas complexas de interação. Né? Então, dentro desse espectro, eu vou focar um pouquinho o meu discurso dentro de questões simbólicas e identitárias, para depois comentar um pouco sobre crises geradas também por desequilíbrios entre estruturas territoriais e econômicas. Né? E eu optei assim, para iniciar esse trajeto fazendo uma reflexão, tentando examinar um pouco a relação do homem e natureza nas sociedades pré-capitalistas, como, por exemplo, os povos da floresta. Né? E talvez ali a gente possa entender um pouco melhor a importância da relação entre a natureza, o meio ambiente e o homem, né, dentro da sociedade. Porque ali, o espaço habitado, ele estabelece uma relação simbólica muito importante com o grupo, né, o seu território circundante. Isso é, o território, ele é a referência simbólica mais importante, porque, e não a aldeia. A aldeia, na verdade, é só um elemento dentro desse sistema deles, de referência. O território não é simplesmente um espaço onde o grupo se reúne,
mas é um instrumento de ordem social, né? Então, existe uma organização representativa, uma organização de lugares representativos, de espaços simbólicos dentro do território, que é a pedra sagrada, são as trilhas de caça, são os veios de água onde fazem a vida da aldeia acontecer, né? E ao entender esses espaços simbólicos, ou essa rede de espaços simbólicos, né, se conserva o equilíbrio entre a cultura e o próprio território e fortalece os vínculos e relações entre o mundo, a natureza e a sua cultura. Então, hoje, inúmeros teóricos buscam tecer um significado de território-rede, como uma construção social guiada por um espírito cooperativo. Mas a gente já tem nesse contexto das sociedades pré-capitalistas um território de rede semântica, um território-rede semântico, né? Ou seja, é um sistema de espaços com significado que vai dar sentido para a vida daquela comunidade, pois ali a vida não faria sentido, né, sem o território. O território é morada, é o espaço existencial primordial, né? E como o Norberg Schuss, né, coloca para a gente, o espaço onde a vida acontece e se manifesta como em todos os sentidos é o que se chama de lugar, que tem um caráter distinto, né? Então é ali, nesse lugar com caráter distinto, que o indivíduo vai reconhecer a sua própria identidade, e é a base do sentimento de pertencimento ao lugar, de pertencer a um lugar concreto, onde o indivíduo possa ter uma segurança física, uma segurança psicológica, que são condições importantes para uma equilibrada construção social e cultural do território, tá? E aí a gente até pensa que essa angústia nossa, que a gente está vivendo esses dias, esses tempos estranhos de isolamento, de quarentena, né? A privação dos lugares que compõem o nosso sentido de vida, né? A gente está tendo que repensar um sistema espacial de reclusão e adaptar o nosso dia a dia e dar sentido para o nosso dia a dia com novas referências espaciais e hábitos relacionados a esses novos espaços, que seja o espaço virtual ou os espaços da nossa própria casa que a gente está ressignificando, né? Então, a gente pensa em crises, né? A gente também, agora mudando um pouco o assunto, as cidades, os territórios de sociabilidade humana, eles estão em crise há muito tempo, né? Existem crises mais significativas, e desde o século XVIII, XIX, a gente vê nas cidades, principalmente, crises, né? Na Revolução Industrial, a gente tem uma crise urbana que faz com que a discussão sobre a cidade ela venha à tona, né? Principalmente devido à crise sanitária das péssimas condições habitacionais das cidades proto-industriais, na Europa e nos Estados Unidos. E acompanhado também com o surgimento de tecnologias como a ferrovia, né? E isso aí, todos esses elementos impulsionam uma discussão que vai principalmente ser guiada por Howard e a proposta da cidade-jardim, que ele vai abrir um caminho para discutir essas relações que a gente mantém com o território, com as regiões, mas principalmente, como o Peter Hall fala, né, Howard ele vai trazer a natureza, o espaço natural, para dentro dessa questão. Mas para além da cidade-jardim de Howard, a gente tem um pouquinho mais tarde, ou quase, né, contemporâneo, o higienismo urbano de Renard e do Barão de Haussmann, em Paris, né, na segunda metade do século XIX, que vai surgir também para superar a crise sanitária, mas de um certo modo, lógico, mascarando algumas intenções econômicas especulativas da reconstrução do centro da cidade, mas ela repercute essas tentativas de superação de crise, ela vai repercutir na forma das cidades do mundo inteiro e também nas relações que as cidades vão manter com o mundo rural e com o mundo natural, né? E também vão dar espaço para as discussões que vão desencadear no modernismo da arquitetura e das artes. Então, muitos autores vão salientar que o rompimento da relação entre os territórios antrópicos e os territórios naturais se dá
com o surgimento da modernidade, que faz uma apologia ao mundo urbano, que traz novos hábitos de consumo, com novas tecnologias, além de romper com a tradição historicista e se afastar do mundo natural. Né? Mas cabe colocar também que esse afastamento do mundo natural não é hegemônico, porque a gente tem pensadores, principalmente nos Estados Unidos, como Lewis Mumford, que se inspira em Patrick Guedes, né, e Benton McKay, que trabalharam na Regional Planning of America Association, que eles vão entender a construção do território antrópico, considerando as relações do homem e natureza de uma maneira muito mais forte, com uma inspiração no pensamento transcendentalista de Henri Thoreau, de Emerson, né? E que, infelizmente, apesar de eles serem muito representativos e significativos como ideia de organização territorial, eles perdem impulso com o avanço do liberalismo econômico, do New Deal. Então, mas é importante notar que existe uma preocupação, né? Tanto que esse pensamento do Lewis Mumford, ele foi resgatado mais tarde, ali na década de 90 do século XX, pelos novos urbanistas, né, para alavancar a ideia de cidade-região. Agora, outras crises, né, de perfil econômico, elas acarretam mudanças territoriais importantes e eu, na minha opinião, enxergar essas crises, ela tem que ser incorporadas no repertório de quem quer lidar com as diferentes escalas de planejamento territorial. Então, eu gostaria de tocar numa temática que eu tenho lidado há algum tempo, que são as cidades de encolhimento, as shrinking cities, né? Dentro daquele rol de fenômenos territoriais que eu elenquei no começo da nossa conversa. Tem outros que eu gostaria de comentar também, como, por exemplo, a urbanização turística, eu acho muito importante também, mas eu escolhi falar um pouquinho das cidades de encolhimento, né, porque é um assunto novo no Brasil, ele é muito pouco tratado, né, dentro da academia, mas ele tem estimulado nas últimas 2 ou 3 décadas, quase, a urbanistas lidarem não só com as questões socioeconômicas de desterritorialização, mas também com questões de gestão urbana. Né? É um debate que ele entra transversalmente em um mundo que coloca o crescimento econômico como um modelo e como sinônimo de progresso. Né? Então, a gente tem o termo encolhimento urbano, esse termo, ele dá nome a um fenômeno que é um processo multidimensional. Ele vai lidar com dimensões econômicas, dimensões demográficas, dimensões geográficas, sociais e ambientais, né? E vão influenciar teorias e pesquisas que vão buscar diagnósticos, prognósticos, remédios. Né? Mas é importante a gente pensar que esse debate sobre as cidades de encolhimento, ele mostra que aquilo que a gente chama hoje de declínio, ele vai além de um processo de desindustrialização, mas também enfatiza uma mudança de paradigma das teorias tradicionais de crescimento e mudanças e transformação urbana. Né? E faz a gente pensar em outras formas de planejar a vida urbana, que vai focar mais, e é muito pertinente isso, nesse momento de crise universal, né, que a gente está na pandemia, eu ia falar crise urbana, mas não é, mas ele foca na qualidade do espaço, né, em um crescimento mais lento, a questão das cidades inteligentes, como que isso entra conectando os territórios naturais e rurais, e essas questões que a gente lida já há quase 2 décadas dentro dos estudos de cidade de encolhimento, estão dentro dessa proposta, muitos de vocês devem ter visto as propostas dos intelectuais holandeses para um mundo pós-pandemia Covid-19. Né? Eles tratam também essa questão de um crescimento lento, né? Do slow growth, da cidade inteligente, a conexão com os territórios naturais. Ou seja, a gente já tem um repertório para trabalhar essas questões muito sólido a partir dos estudos da cidade de encolhimento.
Bom, o tempo da gente não é muito grande, né? Eu estou querendo tocar muito de assunto, mas dentro dessa temática, uma das minhas preocupações era entender a estrutura de vida da vida cotidiana das cidades esvaziadas, né? A maior parte dos estudos lidam com questões econômicas, né? Como a desindustrialização leva ao esvaziamento. Mas a minha pergunta é, a vida cotidiana acaba perdendo todas as suas referências no momento que você perde um vizinho, que você perde um parente, que você tem espaços vazios que não são mais utilizados, né? Então, eles perdem as referências sociais, culturais e territoriais. E nesse ponto, eu encontrei uma interlocução muito valiosa com o arquiteto Luiz Antônio Medeiros da Silva, né? Que ele é doutorando sobre a minha orientação aqui no POSAC, e ele tem uma vasta experiência profissional como urbanista e planejador, mas principalmente ao lidar por muitos anos com o deslocamento de famílias de áreas afetadas por reservatórios hidrelétricos, né? Então, por essa razão, eu convidei ele para participar e falar um pouco da sua experiência e colaboração nas pesquisas científicas que a gente tem conduzido junto, né? Então, eu vou pedir para você, Roberto, por favor, me tirar e colocar e eu volto a seguir da fala do Luiz Antônio, tá bom? Isso. Obrigado. Ok. Nada. E aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Então, primeiro agradecer a oportunidade, eu acho que é maravilhosa essa ideia de vocês de colocar a gente em contato e poder estar falando. Agradecer também o meu professor e orientador também me deu essa oportunidade de falar. Acho que essa possibilidade de horizontalidade da discussão é muito boa e também a gente poder falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz, a pesquisa que a gente vem fazendo, trocar um pouco e jogar isso um pouco para fora da caixa, né? Então, isso é muito bom. Legal. Então, para não perder muito tempo, eu queria só, tentando conectar com o que o meu orientador vem falando e trabalhou nesse primeiro momento, em relação à questão da crise. A gente tem trabalhado a ideia da crise como sempre como uma ideia de quebra de relações. E essa quebra de relações, ela pode ser planejada ou ela pode ser por uma crise não controlada, como é o caso das pandemias ou como é o caso do próprio setor das condições de catástrofe, por exemplo, com rupturas de barragem e situações semelhantes a essa. E o que a gente... Qual foi o que nos aproximou? O fato de, na verdade, ter uma experiência em projetos de relocação de famílias e de tentar compreender como é que se dava esse processo e criar, não de uma forma intuitiva ou de uma forma racionalizar sistemas e estruturas que permitissem a gente compreender esse processo e decodificar o processo de crise, ou seja, o processo de ruptura, ou seja, o processo de desterritorialização. Nessa medida, o que a gente veio trabalhando? A gente, ao longo dos anos, desde a época do mestrado, quer dizer, tenho acompanhado e trabalhado com a ideia, com uma metodologia ou com um conceito que o Bourdieu trabalha, né, no campo social em relação à questão de conflitos e campos de interesse. E, na verdade, o Bourdieu trabalha com uma teoria que analisa a sociedade, a relação a partir dos hábitos, ou daquilo que ele chama os campos de relações social, ambiental e econômico, ou o capital econômico em relação ao capital social ou em relação ao capital ambiental. Em certa medida, isso a gente trabalhou no caso do empreendimento da usina hidrelétrica de Foz de Chapecó, aqui na bacia do Rio Uruguai, e a gente trabalhou com um estudo para monitoramento das famílias atingidas e afetadas. E aí, no sentido de tentar compreender, caracterizar e interpretar
a transformação daquele território e, ao mesmo tempo, a transformação para uma nova relocação daquelas famílias. A partir daí, a gente desenvolveu uma metodologia que partia de três movimentos. Eu fiz um esqueminha aqui só para tentar mostrar um pouco o que é, né? Na verdade, o Bourdieu trabalha com essa ideia, onde a gente pode trabalhar com um eixo onde a gente trabalha com capital econômico, o outro eixo trabalha com capital ambiental, e, ao mesmo tempo, a gente tem tempos, quer dizer, a gente poderia chamar aqui esse eixo central seria o tempo zero, que seria aquele tempo, ou modo de vida, ou aquele lugar onde as pessoas vivem, e a gente, à medida que a gente coloca mais peso nas atividades de caráter econômico, eu tenho um tempo com ênfase, com maior capital econômico ou com mais capital. Na verdade, mais capital ambiental. Então, a gente sempre fazia essa análise comparando, vai trabalhando em relação aos tempos e a transformação do território e das pessoas em relação às suas condições de crise ou de inserção naquele ambiente que lhe é disponível, né? Então, basicamente, foi esse trabalho. E aí, quando o professor Sérgio trouxe a discussão sobre a questão das cidades em encolhimento, eu falei para ele, a gente começou a trocar ideias em relação a isso. Como que se poderia talvez trazer dessa experiência alguns elementos para poder analisar, porque como isso é uma coisa, esse tema era um tema muito novo e para mim não fazia muito sentido falar em cidades em encolhimento no Brasil, né? Eu dizia, bom, não entendo isso, acho que isso é uma... E aí a gente começou a tentar fazer e construir a análise das relações para tentar compreender quais seriam os fatores determinantes para um processo de encolhimento ou para um processo de transformação. E aí a gente viu que a gente tem o capital econômico, o capital social, na medida em que dentro do capital social tu pode ter a questão de educação, a idade, o processo de relação e de inserção no território, esse território que vai se transformando historicamente ou a partir de uma transformação planejada, né? Enfim, então, a partir daí a gente trabalhou bastante nisso e acabou avançando em relação a essa metodologia, e essa metodologia é o que hoje orienta o meu trabalho de pesquisa, no sentido de tentar conceber uma noção de território e de espaço com base nas ideias de que existem escalas de relação e, ao mesmo tempo, existem unidades territoriais de relacionamento, né? Então, o que a gente tinha como a gente procura fazer um processo de revisão em cima do conceito de unidade de vizinhança, tradicional, do Howard, e adequando ou trazendo a discussão ambiental para o centro da pesquisa e para o centro do conceito de vizinhança, a partir daquilo que um pouco o professor Almir até comentava na live passada, né, em relação a como que o ambiente pode ser inserido, diferentemente do modelo tradicional, em que tinha a escola e o equipamento ao centro e raios de deslocamento, a gente colocar como centralidade a questão ambiental. Então, basicamente é isso, e aí a gente trabalhou um pouco sobre isso, e aí o professor Sérgio preparou um trabalho, a gente participei um pouco dessa elaboração de trabalho, que ele acabou apresentando em Paris, e eu acho que aí ele pode falar um pouco melhor sobre isso. Acho que fico por aqui, e, enfim, depois, se quiser, a gente pode conversar um pouco mais sobre esse processo todo. Tá bom? Tá bom, então eu vou retornar a participação do professor Sérgio agora, tá bom? Valeu, obrigado. Nada, nós que agradecemos. Opa, estamos de volta. Opa, vamos lá. Agora com as perguntas, né? Agora com os comentários para o pessoal. Quer abrir para as perguntas? Eu acho que eu vou comentar, mas se o pessoal quiser já ir fazendo perguntas. Então ok. Sem problema. Então vou deixar aqui os comentários em aberto.
Então, não, eu acho, como eu falei, né, o Luiz é um interlocutor importante para a gente desenvolver essa ideia de como a gente pode mapear as transformações socioculturais, né, no território de uma maneira efetiva. Lógico que a ideia de fazer isso empiricamente, né, exige um trabalho de campo efetivo, que o Luiz não teve tempo de detalhar, mas eu apresentei exatamente esse contraponto ali nesse evento lá em Paris, que fugia um pouco das pesquisas relacionadas às estruturas econômicas e seus reflexos espaciais. E lógico que nessa questão, por exemplo, no Brasil, é muito complicado a gente identificar os reflexos territoriais de processos de encolhimento. Mas existem muitas cidades, a maioria delas rurais, né, que perdem população. Algumas perdem mais população na área rural, outras perdem mais população na área do campo. Mas ao você entender as diferentes relações que as pessoas têm com os territórios, sejam eles com um território mais amplo, um território regional, seja com aquele local, né, ele dá uma perspectiva da real estrutura e qualidade de vida, né, e pode orientar ações efetivas para a gente atuar. Por exemplo, e no Brasil, a questão do encolhimento, ele se dá em Portugal também. Existem alguns autores que criaram o termo de cidade perfurada, né? Ou seja, a cidade ela não não manifesta seu encolhimento de uma maneira explícita, mas ela tem os seus vazios urbanos, né? Não vou chamar de vazios urbanos, mas tem seus lotes, seus inúmeros lotes esvaziados, casas abandonadas no tecido urbano, que com o tempo acaba repercutindo na estrutura de vida das pessoas daquele bairro, daquela cidade. Então, essa proposta metodológica que o Luiz fez a transposição da vida profissional dele para uma pesquisa acadêmica, ela foi muito bem aceita, né? Ela tinha vários pesquisadores de vários países que estavam estudando possibilidades de interação com esse problema do encolhimento de cidades. Então, eu acho válido e eu acho que até entender a cidade pós-pandemia pode buscar colaboração dentro desses estudos que a gente já tem feito, né? Já comentei isso antes. Então, eu acho que assim que as crises, né, como essa que a gente está vivendo, elas são uma oportunidade para a gente se envolver com outra lógica, né? Então, existe algumas atitudes potenciais que a gente pode lançar mão nessa situação que a gente atravessa e tentar entender quais são nossas reais necessidades, né? A gente pode arriscar palpite sobre o que virá, como será a mudança do espaço público. As pessoas ainda, eu sinto que ainda têm medo de falar um pouco sobre a questão do uso do espaço público pós-pandemia, né? Como vai ser vai ter um controle sanitário que vai mudar a nossa relação com o que a gente entende de uso de espaço público, das infraestruturas, né? E do próprio planejamento territorial. Então, eu acho que a gente não pode ter medo de arriscar palpite. Eu acho que é um campo de pesquisa interessante que está se abrindo aí, né? Como que a gente vai valorizar, já tem, lógico, já a valorização dos espaços naturais, da sua relação com a cidade, como que as pessoas vão acionar esses espaços naturais e por quê, né? Adotar um modo de vida mais simples, sem consumismo, e tudo isso repercute no modo que a gente usa a cidade, no modo que a gente usa as regiões como um todo, né? E no sistema de espaços que a gente reconhece como nosso.
Então, eu acho importante a gente salientar bem a oportunidade que uma crise como essa que a gente está vivendo abre para pesquisas acadêmicas. Não sei se tem algumas perguntas, não sei se já tem alguma Eu coisa posso que fazer você uma. queira. Pode fazer. Então, primeiramente, quero agradecer vocês dois pela contribuição, né, de antemão. E assim, professor, falando de território, desterritorialização e pandemia, a minha pergunta é: como será a desterritorialização em setores das cidades, né, mais periféricos? Já que o senhor falou em palpite, qual que seria o seu palpite para esse tipo de situação? Olha, eu não sei se vai ter desterritorialização nas periferias urbanas. A gente tem uma alta densidade. O que eu imagino, o que eu espero, qual é o palpite, Uhum. é que exista uma ação efetiva para a proteção dessa população mais vulnerável que existe na periferia. Ou seja, mais investimento em infraestruturas, em espaços públicos, enfim, em, em tudo que se pode fazer para poder a gente ter uma melhor relação com as diferentes partes da cidade, que elas realmente sejam que essas ações sejam inclusivas, que a gente inclua esses espaços dentro de um sistema urbano. A gente tem o Estatuto da Cidade que prevê mecanismos para a gente ter ações efetivas, né, contra a especulação imobiliária, contra o esvaziamento, né, uma melhor distribuição das habitações vazias em relação à população que necessita de moradia. Eu acredito, Roberto, que é, eu, Tem uma outra pergunta aqui, professor, do Ricardo. Ele pergunta, ele diz aqui, quando o professor fala do encolhimento, seria em termos da redução da mancha urbana ou necessariamente fazendo também referência à redução populacional? então, Ricardo, o encolhimento urbano ele se manifesta de diferentes maneiras, tá? Mas primordialmente a partir da redução da população, né? Esses estudos eles começam a ser feitos na Europa e Estados Unidos, principalmente a partir de desindustrialização, né? Então a gente tem o exemplo de Detroit, que é clássico, as cidades do leste europeu, e após a queda do Muro de Berlim, onde existe uma migração muito forte de população por motivos econômicos, e acaba transformando algumas partes da cidade em áreas abandonadas. Tanto que na Alemanha, por um bom tempo, houve programas estatais de demolição de estruturas, de moradias ou mesmo de infraestruturas que estavam ociosas e não valia a pena, a manutenção daquilo era muito cara em relação ao uso que estava se dando pela perda de população. Lógico que para nós brasileiros isso é praticamente inconcebível, né? Pensar, inclusive, em termos econômicos, da gente destruir um patrimônio construído porque está sem uso com tanta gente precisando de abrigo. Mas a perda da população ela é significativa para a gente falar de redução, de encolhimento de cidades, né? É lógico que a cidade pode encolher em área também, mas a dinâmica econômica, encolher em área com um adensamento, por exemplo, maior. Mas o que influi nas pesquisas de encolhimento urbano, de shrinking cities, é uma conjunção de diminuição populacional e decadência econômica, né, associados. Outra pergunta, professor. Essa é da Catarina. Como você acha que o pós-Covid vai influenciar o modo de morar das pessoas? É possível haver um aumento da suburbanização e a produção de condomínios fechados completos? Eu acho assim que, não sei, é tudo especulativo. Lógico que esse bate-papo acadêmico é super especulativo, a gente não tem resposta, né? Sim. Mas eu acredito
que, que as pessoas, tudo isso que a gente falou, de modo de vida mais simples e de uma busca, um entendimento que os espaços naturais são importantes para a vida, eu acho que vai ter muita gente procurando espaços mais abertos, como já existe, né, um modos de vida, em condomínios fechados. Mas o condomínio fechado, ele não representa, na verdade, uma alteração em padrão de consumo, né? Na verdade, quem vai para condomínios fechados são populações de maior poder aquisitivo, que tem carro e que pode bancar um espaço com infraestrutura perto das áreas naturais. Mas eu acho que pode sim haver um incentivo maior de comunidades agrícolas, de um reforço de sistemas produtivos locais, com valorização de espaços naturais. Né? Eu acho que a lógica econômica alternativa, né, ela vai vir ao encontro do respeito desses equilíbrios ambientais, né, com um planejamento ecológico, um planejamento ambiental mais eficiente. E eu acredito que a oportunidade aberta por essa pandemia, né, vai nessa direção. Né, ou deveria ir, pelo menos, nessa direção. Né. As pessoas têm que se tocar um pouquinho aqui da insustentabilidade do modo de vida atual. Legal. Professor, é lógico que esse fenômeno, né, de você forçadamente deixar o seu lugar, né, a sua origem, seja por um fator de tragédia ambiental, seja pela força do poder econômico, seja independente do aspecto que seja, é sempre dolorido deixar as suas origens. Nós temos dois, eu lembrei de dois, na verdade, quatro exemplos aqui. Um dos pescadores de Fortaleza, o do setor portuário de Recife. Esses dois exemplos de Fortaleza e de Recife são forçados pelos agentes imobiliários, fazendo com que eles saiam desses lugares, né, para novos empreendimentos. Então, aí a gente vê aí o setor imobiliário como agente reprodutor do espaço urbano, expulsando essa população, esse povo. E temos aí também a questão de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, né, que foram alvos de uma tragédia ambiental que automaticamente aqueles que sobreviveram tiveram que deixar a sua origem, o seu território, né, para ir para outro lugar. Geralmente essas pessoas, né, pelo que os estudos indicam, né, seja esses exemplos que eu citei, ou o indígena na Amazônia, né, geralmente eles vão para áreas periféricas da cidade. Né? Então, assim, como que o senhor vê o Estado, né, também como agente de produção e reprodução do espaço urbano, fazendo que desenvolva políticas públicas para diminuir esse impacto, né, no espaço urbano, de forma que essas pessoas que sejam deslocadas tenham uma melhor qualidade de vida? Olha, são exemplos diferentes, né? Exemplos do Uhum, sim. Brumadinho, dos desastres tecnológicos e da urbanização turística, que é o caso dos pescadores, né? Uhum, Mas, como eu falei, eles são dois exemplos de um desequilíbrio de relações humanas e ambientais regidas pelo capital, né? O impacto na estrutura socioeconômica de uma determinada comunidade é regida pelo capital. O caso dos pescadores, ele é emblemático, né? A gente tem todo o litoral brasileiro, né? Eu conheço muito bem o caso de São Paulo, com os caiçaras foram sistematicamente sendo expulsos dos lugares significativos, eles perderam a rede de lugares semânticos, né, de significado para eles, que eram na orla da praia, e foram buscar construir uma nova territorialidade longe do mar. Tá? E, e isso afeta não apenas
a estrutura econômica, porque de pescadores eles passam a ser funcionários das casas, construtores, né, pedreiros e tal, mas afeta principalmente a rede de relações sociais que eles mantinham, né, e que tem que ser reconstruída. Como evitar isso? Eu conheço um caso que tentou evitar, que é uma praia que chama Toque Toque Pequeno, em São Sebastião, onde uma grande incorporadora fez um condomínio de luxo, mas manteve a aldeia de pescadores dentro do condomínio de luxo, né, num convívio, supostamente num convívio harmônico. Não sei quando, não conheço tão a fundo assim. Eu conheço um caso que os empreendedores respeitaram de alguma maneira isso. Eu não sei hoje, isso eu conheço há muitos anos atrás, eu não sei hoje a situação que está. Né? Mas até uma pesquisa que é interessante se fazer para ver como estão vivendo esses pescadores, se eles conseguem se manter com a pesca ou a sua estrutura sociocultural e econômica foi totalmente transformada pela proximidade e abandonar a pesca também, né? Ou se essa pesca é vista como de um modo pitoresco e se esforça para se manter a pesca só porque é o que dá o diferencial para esse lugar que é turístico, né? A gente pode fazer 1000 especulações aqui. Agora, a questão de Brumadinho, talvez o Luiz poderia até falar um pouquinho mais, não é o caso, né? Mas é um impacto, um desastre tecnológico importante, né, que altera a vida das pessoas, e a recomposição dos elementos significativos para essa população é quase impossível, né? Eles têm que se reconstruir, a nova geração tem que reconstruir isso em outro lugar. Enfim, é uma coisa triste, né, de todos os sentidos. Não sei se a pergunta é por aí, mas não sei se eu respondi, eu só especulei aqui. Não, tudo bem. Então, professor, falta 8 minutos aqui pelo meu tempo, Uhum. né? Se o senhor quiser fazer algum comentário, fazer o fechamento, suas considerações. Se Não, alguém, se alguém quiser fazer também uma pergunta a mais, acho que a gente tem um tempinho aí, uhum. né? Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? E achei bem legal, espero que o pessoal tenha ajudado, né? Um brainstorming eu acho que a ideia é essa, é de inspirar as pessoas em suas pesquisas e buscar caminhos que possam, onde possam ser construídas discussões. E eu acho, como eu falei, o tema da desterritorialização, ele passa por vários aspectos aí que são estudados dentro do nosso curso. Então, eu queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição de quem quiser perguntar, quem quiser conversar. A gente está sempre disponível aqui. Tá bom? E agradecer ao Luiz Antônio, a participação dele também. Tá bom, Enfim, foi. ok. Então, professor, em nome dos discentes do POSAC, nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação e também a do Luiz Antônio na live de hoje, pelas suas contribuições, né? Acho não, tenho absoluta certeza de que as suas contribuições nos ajudaram a fazer uma reflexão a respeito desse tema, principalmente no que diz respeito a esse momento, né, que nós estamos passando. É uma exceção, um caso incomum, né, que nós estamos vivendo no planeta, e acho que essa questão de desterritorialização, né, é um tema de suma importância para a nossa reflexão, principalmente quanto pesquisador, como arquiteto e urbanista. Tá bom? Muito Tá bom. obrigado. E aqui eu vou fazer Obrigado, o Alan. anúncio.